Se a tecnologia é parável ou não, isso é uma coisa que é possível parar, é uma dúvida que vem crescendo cada vez mais. Mais falando sobre tantas soluções de tecnologia que nós estamos vendo agora, como por exemplo a OpenAI, que apresentou o ChatGPT, que se tornou uma grande febre bem rapidamente. Como também surgiu ferramentas que criam, abre aspas, obras de arte, fecha aspas, onde basicamente são imagens geradas a partir do meio computacional, a partir de uma inteligência artificial, que graças ao machine learning, que também pode ser traduzido como o aprendizado da máquina, que para quem não sabe, a tradução literal seria a máquina aprendendo, não literal, mas a tradução é a máquina está aprendendo, você está dando informação para a inteligência artificial que ela cada vez mais possa acertar. E a gente chegou num patamar que já está bastante interessante, a inteligência artificial, e surge aquela dúvida do realmente é útil você lutar contra a tecnologia, ou será que eu deveria aceitar? Será que eu deveria basicamente só deixar as grandes empresas seguirem assim? E essa é uma dúvida real que muita gente tem. Eu vou abordar mais sobre inteligência artificial num outro vídeo que eu tô pesquisando mais, para poder entrar mais profundamente, por assim dizer, para poder fazer um vídeo mais completo. Aqui vai ser só um papo mais inicial, mais uma conversa aqui com vocês, porque esse vídeo aqui era para ser uns outros 327 vídeos que eu planejei, que eu comecei, já gravei, já planejei o cenário, já fiz tudo, mas que sinceramente não acho que não vai pra frente. Eu acho que esse aqui é algo mais importante, algo mais interessante. Primeiro de tudo, é importante a gente saber que a tecnologia existe por um motivo, que é auxiliar a gente, ok? A tecnologia tem a priori que é basicamente ajudar a sociedade como um todo, onde é uma ferramenta para a gente se utilizar, para a gente poder crescer como ser humano, crescer como sociedade. Mas também chega num ponto onde, a partir do momento que uma coisa é criada, não tem como mais a gente voltar atrás, já foi criado. Uma prova disso são celulares, não existe mais como a gente voltar atrás e viver sem celular, simplesmente não dá. Então nesse quesito realmente não tem muito como a gente voltar atrás. E contra a evolução é algo que é meio que você dá a volta no próprio caminho que não vai levar a lugar nenhum, porque a tecnologia já foi criada, vai ser utilizada você gostando ou não. Não adianta você exatamente ir atrás de poder melhorar, tipo, ir atrás de alguma regulamentação que seja para poder deixar algo mais nivelado. Bom, sim, é necessário, é bom. A tecnologia, gosto ou não, por mais que ela seja utilizada para nós como sociedade, ela tem certos pontos que sim, precisa de uma certa atenção, porque senão fica algo meio bizarro, barra estranho. Sei que tá no caso daquela AI que cria imagens, ficou bastante famosa no final do ano passado. Ela precisa sim de uma regulamentação em relação a conteúdo, onde é que ela tá retirando isso, porque senão você constitui sim como uma fraude, sim como algo que você tá pegando de algum lugar e não utilizando e não fazendo da maneira correta, por assim dizer. Porque a gente tem uma coisa chamada propriedade intelectual e direitos autorais, que é basicamente a mesma coisa, mais ou menos. Onde eu, por exemplo, eu sou ilustrador, amo minha área, amo minha arte, amo muito de paixão. Eu com certeza iria ficar completamente puto se um desenho meu, que eu não dei autorização, fosse utilizado como base para uma inteligência artificial. E eu não duvido que seja. Devido aos créditos tem que ser dado devido às pessoas que estão sendo realmente utilizadas. Sim, tem que ter uma regulamentação nesse quesito, onde as pessoas que estão sendo utilizadas como referência, para assim dizer, da máquina, possam ser creditadas e terem seu devido valor, seu devido parcela, que seja, às vezes monetária, às vezes só um reconhecimento, que seja. Aí vai de acordo de cada país, de cada contrato, de cada negociação, não tem como eu falar aqui. Porém, para quem já tá nesse mercado de audiovisual já há mais tempo, falando especificamente ainda sobre a inteligência artificial que cria imagens, cria entre muitas aspas, né? Existem diversos bancos de imagens que você consegue ter acesso pagando um valor mensal, às vezes um valor anual, enfim, pagando um valor você tem acesso a diversas imagens. A Adobe tem isso, inclusive eu assino da Adobe, e é bastante interessante, onde você tem diversas imagens específicas, imagens com resolução bastante alta, para que você possa utilizar em vídeos, você pode utilizar em programas, por aí vai. E nesse quesito, uma AI que você consegue ter basicamente um programa desse, um plano que seja especial, bilhões de imagens, bilhões de áudios, bilhões de textos, pode ser algo realmente que eu acho muito bacana. Porque, mano, aí entra o segundo quesito, que é o seguinte: a partir desse momento que surgiu uma inteligência artificial que cria imagens, a gente nunca mais vai conseguir fingir que não existe.
Você pode não gostar, você pode achar que isso, meu Deus, aí vai destruir o mundo da arte. Como eu ainda pretendo fazer um vídeo que vai ser um pouco polêmico, né, como ilustrador, dizer que isso não é bem por aí o caminho, tá ligado? Porque eu quero que vocês enxerguem a inteligência artificial como uma ferramenta. Hoje, no dia que eu tô falando, tô gravando aqui, que é agora segunda-feira, dia 6 às 6 da noite. Hoje saiu um episódio o assunto não calei muito bem o nome do podcast, que é um podcast do G1 com a Natuzaneri, mas já tá falando justamente sobre isso. E lá ela fala sobre a questão dela utilizar uma inteligência artificial, o ChatGPT no caso, para poder fazer o script da entrevista do dia, da conversa do dia, por assim que seja. E como ela mesma disse, não é algo que ficou bom, tá ligado? É algo muito preliminar, por assim dizer. Tem que passar por muito ainda para poder se tornar verdadeiramente bom. E é por isso que eu tô querendo dizer que é algo preliminar. É algo que você vai pegar e você a partir daí vai modificar. É uma ferramenta. Em poucas palavras, é uma ferramenta, é uma praticidade, um conjunto de simplicidade que você tem. Como você tem, por exemplo, o Premiere, que é o software de edição da Adobe, que você basicamente auxilia, comparado com, por exemplo, fitas VHS, fitas analógicas, que você tinha um processo muito mais complicado e muito mais chato. É uma ferramenta que auxilia. Da mesma forma, eu tenho o meu queridíssimo iPadão aqui, que tá aqui no canto, que é a minha ferramenta para ilustração, onde ao invés de ter um monte de estojo, um monte de lápis, eu tenho tudo no iPad. É muito mais prático, porque a tecnologia serve exatamente para isso. Esse que é o propósito. E falando da abordagem do ChatGPT exclusivamente, existem alguns problemas claros que todo mundo deve pensar, como por exemplo no uso em escolas, onde você muitas vezes não vai mais pesquisar na Wikipedia, você vai basicamente abrir um chat e vai perguntar. Só que existe um problema, no ChatGPT não existe essa curiosidade da informação. Nesse primeiro momento só existe só a pesquisa e ele responde de uma maneira coerente. Coerente verbalmente falando, ok? Falando que a frase semanticamente está correta, não que a informação ali está correta, entendeu? E nesse aspecto, é algo interessante você se ter, que nem às vezes, que nem por exemplo agora, eu fiquei repensando muito o que eu poderia gravar de um tema um pouco mais básico, entre muitas aspas, pra tecnologia, por conta que tem outras ideias, só que essas ideias precisam de um desenvolvimento muito maior. Precisa de eu realmente ir lá pesquisar muito, como por exemplo o caso da inteligência artificial, que eu tenho que estudar mais. Então eu poderia muito bem abrir aqui o ChatGPT e perguntar o que eu poderia falar sobre num vídeo de tecnologia. Dê ideias de temas. Isso seria bem interessante. Pode ser que a boa parte que ele me fale seja algo muito óbvio, algo que não seja realmente interessante, mas como uma primeira ideia, para você poder pensar a partir daí, polir a ideia certinho, pode ser algo muito interessante, por conta que é um adianto muito grande. Você vai conseguir basicamente simplificar muito. E é nesse aspecto que eu acho que é interessante a inteligência artificial, e é algo que a gente não consegue mais voltar atrás, porque a partir desse momento que já foi introduzido, cara, não tem o que você fazer. Esse é um grande problema que eu vejo hoje em dia nas escolas. Mas é papo para outro vídeo, porque isso daí vai ser uma conversa longa, viu? Eu vou terminando o vídeo por aqui. Ficou um videozinho num tempo bem legal, né? Ficou ali em torno ali dos 15 minutos, tá aqui a gravação. Não, minta, a gravação tem 10 minutos. Ficou um tempo bem curtinho. Mas como foi um vídeo que eu gravei muito em sequência, creio que não vai ter muitos cortes, então vai ficar mais ou menos esse tempo. Deve ficar ali mais ou menos por aí. E bom, o resumo que eu tenho a dizer é que a tecnologia é algo que é inevitável. É inevitável que ela vá chegar em algum momento. Porém não significa que a gente não deve regulamentar esse tipo de coisa. Existe uma frase que eu ouvi uma vez, que é a frase que basicamente resume pra mim o que é a tecnologia. A tecnologia é inevitável, mas a gente controla como que ela vai funcionar. A gente que decide o como que ela vai ser utilizada, entende? Enfim, muito obrigado por terem assistido. Eu sou Vinícius Duarte, agora formado em design de interiores, né? Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, blá blá blá, tá aquele papo pra você. Enfim, valeu, falou e fui. Pourrait-il être quelque chose froid tant que c'est sucré, tant que c'est sucré. Je l'aime et je suis heureuse. Je l'aime et je suis heureuse.